Olá, aqui é o Yoshiko Kadomoto. A sua proposta é ajudar o próximo, contribuir com a vida de alguém? Então compartilhe esse vídeo, porque ele pode fazer a diferença na vida de outras pessoas. Se você já é um empreendedor e sente que lidar com adversidades é para você como tirar doce da boca de uma criança, então nem assista esse vídeo. Você já ouviu o termo desamparo aprendido? Estudos realizados comprovam que cães, ratos e até mesmo baratas, submetidos a choques levemente dolorosos e sobre os quais eles não têm controle, assim que passa um certo tempo, eles passam a aceitar o fato e já nem tentam escapar, evitar essa dor. E você faz o mesmo. Num experimento que foi publicado em 1975 por Donald Hiroto, voluntários foram divididos em 3 grupos. E no primeiro grupo, no primeiro dia, esse grupo foi exposto, o primeiro grupo, a um barulho muito alto, muito irritante, mas que podia ser interrompido, bastando pressionar um botão. O segundo grupo ouvia o mesmo barulho, o mesmo ruído, mas eles não podiam parar esse barulho. E o terceiro grupo era um grupo de controle, eles não ouviam nada. No dia seguinte, os voluntários foram de novo colocados numa situação que envolvia barulho. E para interromper, qualquer dos grupos podia simplesmente apertar um botão a 30 centímetros de distância. O pessoal do primeiro grupo e do terceiro, olha que interessante, eles descobrem rapidamente que tem essa solução, bate e para o barulho. Já o segundo grupo, em geral, não faziam nada. Naquela primeira fase eles tentaram, mas eles viram que eles não tinham controle e aí se tornaram passivos. Na segunda vez, já prevendo o insucesso, o fracasso, eles nem tentam escapar, ou seja, eles assimilaram aquela incapacidade, aquela impotência. O empresário, o empreendedor tem, na média, uma capacidade de lidar com a adversidade mais elevada do que um funcionário normal. E, claro, muito mais do que um funcionário público. Isso é chamado consciente de adversidade, o quanto a pessoa consegue lidar com a adversidade. Muitas pessoas, elas são desistentes, ou seja, elas já partem do princípio de que tudo vai dar errado, que não tem jeito. Por isso, eles nem se mexem. 80% das pessoas têm o que é a média, ou seja, eles fazem o suficiente, mas vivem numa zona de conforto. Por exemplo, ele faz bem uma determinada atividade, mas se houver algum desafio, aí ele se desespera. Ou seja, sob pressão, ele entra no padrão do desistente. Então, vamos supor que você consegue acessar uma quantidade suficiente do seu potencial para fazer uma tarefa. E aí você executa bem. O que vai acontecer? Você vai receber mais tarefas, talvez suba na hierarquia, vira um gestor. Agora, além da sua tarefa, você tem que administrar a tarefa do outro. Ou até o empreendedor. O que acontece é que aumenta a pressão na vida dele. Então a pessoa tem potencial, você tem potencial, mas sob pressão talvez você trava. A hora que você mais precisa, você não consegue acessar o seu potencial. No mundo de hoje, temos pressão o tempo todo. Sabe aquele atleta que treina 4 anos para a Olimpíada, mas no dia da competição ele falha? E talvez aquele outro, que na hora da pressão ele consegue acessar mais da sua capacidade, ele triunfa. A pessoa que faz sucesso a longo prazo é aquele que, quando é exigido, ele consegue acessar mais as suas capacidades. Ele tem uma alta capacidade de resolver problemas. Ele sabe lidar com a adversidade. É desesperador saber que você tem potencial, mas não consegue realizar. E talvez um concorrente seu, com 1/3 do seu potencial, consegue, porque nessa hora ele acessa e consegue. Então lembre, o sucesso ele não tem a ver com potencial, e sim o quanto você acessa quando você precisa. Se a sua capacidade de lidar com adversidade é baixa, você não consegue conquistar tudo o que você merece. Uma pessoa de que é alto, ela tem poder. Pessoas de que é abaixo são vítimas, elas reclamam, são mal-humoradas, arrogantes. Tudo está sempre muito ruim. As empresas, elas precisam de pessoas com capacidade de lidar com crises. O mundo do empreendedorismo é feito de pessoas que têm um alto QA, ou seja, pessoas que têm resiliência. Os meus treinamentos auxiliam você a desenvolver a sua inteligência emocional e aumentam muito a sua capacidade para lidar com adversidades. Porque você começa a entender melhor como você funciona, e isso é essencial no seu processo de evolução. Vou dar aqui algumas dicas para você dar o seu primeiro passo. Faça uma autoobservação, uma autoavaliação e responda as seguintes perguntas. Pergunta 1. Quando um problema acontece, você pensa que a sua reação, por exemplo, é de uma pessoa que tem uma alta ou baixa capacidade de lidar com adversidades? A pergunta 2. A longo prazo, esse pensamento, esse comportamento que você tem, ele te fortalece ou te enfraquece? A pergunta 3 é:
Se outras pessoas observassem as suas expressões, por exemplo, como você reage, o que eles diriam da sua capacidade para lidar com a diversidade? E 4. Como a sua reação influencia no problema e nas pessoas? Por exemplo, ajudou, piorou, resolveu? Então olha só, se você achou bacana esse vídeo, eu já pedi, compartilhe, né? Como eu falei, outras pessoas podem precisar. Mas também, para mim é muito bacana se você puder mandar suas dúvidas aí, comentários, porque eu gosto muito de poder te ajudar no seu processo de evolução. Então lembre, Yoshiko Kadomoto no Instagram, no YouTube e também no Facebook. Um grande abraço!